Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente. Você que está acompanhando aí o vídeo, acompanhou, melhor dizendo, né? O primeiro vídeo que é de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos continuar aqui no, no, no onde paramos, né? Capítulo 2, aí vai ser no versículo 4 que a gente vai continuar. Tá bom? Eu acabei estendendo o outro vídeo para mais dizer a respeito de como você deve proceder para a compreensão das escrituras, né, de uma forma geral. Falei um pouquinho ali pincelado para você não ter um desânimo, né, para você ter uma animação, um estímulo para que possa você ir crescendo. E eu contei um pouquinho do como foi a minha experiência. Então, continuando aqui, vou ler o 3 e partir para o 4, tá? Se é que já provastes que o Senhor é benigno, né? Aqui ele está falando sobre a questão de nós, como nós atuamos, é como se voltássemos a ser criança, né? Menino, e necessitando-nos para nosso desenvolvimento, nosso crescimento, do leite, né? O leite aqui a gente sabe o que é, né? Que é a palavra, né? A verdade. E na sua essência, o leite ele tem uma aplicação primordial, necessária e importante para o desenvolvimento e crescimento da criança. E, e na comparação, né, esdrúxula, até eu poderia dizer assim, o evangelho é isso para nós, né? Só que é só o princípio, é só aquilo que faz o estereótipo se mostrar, digamos assim. O que melhor vai fazer a real transformação do ser, do indivíduo, aquele que está buscando, aquele que está se orientando por meio do Evangelho e até ele conseguir observar essa diferença, essa nova forma nele, né? Eu até vou lembrar aqui de uma coisa aqui. Quando nas escrituras você tem lá Abraão, né, que era Abrão antes, Deus mudou o nome. Sarai, que aí mudou para Sara. Jacó, que aí mudou para Israel, né? Isso eu estou lembrando aqui agora. Depois vocês, né, tiverem outros aí, é o que eu estou lembrando aqui agora. Então trouxe 3 exemplos, né? Bacana, legal. Deus mudou o nome deles porque estes colocaram para fora um novo patamar, um novo entendimento daquilo que se refere às coisas de Deus, né? A fé, né? No caso foi a fé que fez com que essa mudança de seus nomes, né? Claro que por Deus, né? Muito mais importante isso, bem lembrado aqui agora até, que por Deus foi feito um novo batismo, né? Um novo nascimento, né? Ela acontece por conta da fé, né? Lembrando de novo aqui uma coisa importante: a fé ela tem que estar presente, por menor que ela seja, né? Um grão de mostarda, assim dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter a fé e esse impulsionar para que o esclarecimento e a transformação, a real transformação, ela venha a acontecer, se achegar até você, tá bom? Então aí também é muito significativo que nós tenhamos isso como meio, exemplo para observarmos e entendermos que leva um tempo para que as coisas aconteçam. Assim foi com esses 3 exemplos: Abraão, Sara e Israel, né? Então é importante você também entender que
a mudança ela leva tempo para acontecer. Mas quando acontece, ela acontece. E quando ela acontece, ela permanece. Claro que tem a sua melhora, mas ela permanece. Você nunca mais retorna aquilo que antes você foi, porque é algo pequeno. Até mesmo você vai ter aversão àquilo que você já foi. Mas vai ter orgulho, tem que ter orgulho, porque foi isso que te motivou e te elevou, né, até o patamar ao qual você se encontra. Tá bom? Eu vou ler então aí o 4 até o 6. Tá bom, meus irmãos? Senão vai ficar grande de novo. E chegando-vos para ele a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Eu quero levantar um adendo aqui, ó. E chegando-vos para ele a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós também somos considerados pedras, né, no mundo. Ele está dizendo aqui, assim como Cristo foi considerado pedra, né, viva para aqueles que entenderam o caminho ou querem entender o caminho, e pedra de esquina, né, pedra de tropeço para aqueles que não entenderam as Escrituras, nem muito menos reconheceram a Cristo. Nós somos pedras vivas. Ele deixou o exemplo. Se ele está em nós, ele ainda permanece aqui nessa terra, por meio do saudoso Espírito Santo, né? E uma vez que o Espírito Santo está em nós, nós somos a resultância dessa pedra também, né? Que é de tropeço pelos homens, né? Por uma parcela, não vou colocar a maioria também não. Por uma parcela dos homens que são ignorantes, que não reconhecem, mas que para isso eles foram feitos, né? Para fazer, né? Porque nós precisamos também do estímulo, né? Nós precisamos do vitupério para podermos ter a nossa parcela de trabalho, compromisso para com as coisas de Deus. Tanto é que Deus se vangloria quando nós somos apedrejados em nome do Evangelho. Então nós temos que ter esse discernimento, esse esclarecimento eu ia falar depois. Mas é muito importante nós termos esse entendimento, que nós temos que vangloriar, né? Por que eu falo isso? Porque muitas são as pessoas que murmuram, né? Esse capítulo ele fala disso, né? Lembra que nós não devemos murmurar, porque é justamente essa questão. Nós temos que ter rigorzejo, né? Prazer em estarmos desagradando o outro. Eu ouço muito comentários dentro do meu carro quando estou fazendo as viagens de pessoas que reclamando de um outro ou de outros que fizeram ou fazem, né, comentários ou maldades com elas ou com outros mais, né, com terceiros. E é muito importante nós entendermos que até mesmo esses comentários não são adequados, uma vez que a intenção não é de fazer o outro retroceder ou desviar, retornar para o caminho da verdade, né? Então a gente tem que entender essas coisas, né? O não murmurar quando as coisas, as discrepâncias, as aflições, as dificuldades baterem à nossa porta. Muito pelo contrário, a gente tem que ter rigorzejo, tem que ter prazer e satisfação, porque é um reconhecimento de que Deus está atuando e nos orientando, nos corrigindo,
Devemos nos atentar para isso, né? Entender que Deus tem prazer nisso. Mais à frente a gente vai ter mais resposta a respeito disso, tá bom? Aí ele fala, vós também, como pedras vivas, ó, também, ou seja, Jesus é a pedra viva, né? Ali em cima ele falou, ele é a pedra viva. E aí ele fala, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, uma vez que Jesus é sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então nós nos estendemos nesse sacerdócio também, uma vez que nós somos edificados casa espiritual. A casa de Deus está em nós, né? Eu falo isso para mim mesmo e para quem quiser ouvir, que você não deve somente ir para a igreja para poder ter o entendimento, buscar a Deus, mas você também deve buscar outros meios para que isso aconteça. Mas por que eu digo isso? Porque tem pessoas que somente se sentem bem quando vão à igreja. E isso acaba sendo um erro, meus irmãos. Por quê? Porque você só está tendo uma via a ser seguida na direção ótima, né? Na direção de Jesus Cristo, na direção de Deus. Só que, se houver um empecilho, se houver um obstáculo, ou houver uma dificuldade, você não vai ter acesso. Então, para que você evite esse tipo de consideração, né, que pode acontecer, é uma hipótese, pode acontecer, é importantíssimo você entender que você é a casa espiritual. Você é o santuário. Em você está a presença da pedra, verdadeira pedra viva. Você sendo a pedra viva, você é contenedor, detentor, eu não sei nem se contenedor existe, mas veio na cabeça. Detentor da verdadeira pedra viva existente dentro de você. Então você tem que ser o próprio estímulo. Quando tudo à sua volta parecer trevas, parecer guerra, parecer caído, parecer que tudo foi perdido, você tem que lembrar que a vitória está dentro de você, porque a verdadeira pedra viva emana, transcende, expõe a sua verdadeira essência, né? Você também é pedra viva, uma vez que aqui ele fala, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Você tem essa herança, esse sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você passa a ser o sacerdote para todo sempre, que é Cristo, que está aonde está hoje, sentado à direita de Deus Pai, né? Sacerdote para todo sempre. Não precisa mais fazer sacrifícios em favor do seu povo, uma vez que ele próprio foi o sacrifício. Tá bom? Amém? Agradável, sacrifícios espirituais para oferecer. Sacerdócio santo. Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, esse sacrifício espiritual agradável a Deus, ele está fazendo menção justamente a essas questões que eu falei aqui atrás de sofrimentos sem merecimento. Essa é a palavra. Sofrimento sem merecimento. Aí ele fala aqui, ó. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não é aquela coisa que existe até na Igreja Católica do flagelo, do alto flagelo, tá? Esse sacrifício, né, o flagelo, digamos assim, ele é intuído, ele é pensado, ele é preparado, né? Você está psicologicamente, quando você vai se autoflagelar, você prepara sua mente, seu corpo até então, para receber aquele flagelo.
E esse sacrifício que é agradável a Deus, esse sacrifício espiritual que é agradável a Deus, não tem preparação, né? O mundo te pega de surpresa, desprevenido, ok? Então é isso que Deus espera, que você receba algo injustamente, uma vez por você ser uma pessoa do bem, né? Buscando aí a santidade, né? Buscando aí o caminho que Deus preparou, organizou para que você pudesse alcançar junto a Ele a vitória, né? E aí vai ter as considerações, uma vez que você está buscando o caminho, e as injúrias, as injustiças vão te afligir. O bem desagrada o mal, né? Não é dito por Paulo dessa forma? Então, você resistindo, né? Porque no Velho Testamento fala para que você vença principados e potestades, né? Os principados e potestades, tal, lutar contra principados e potestades. No Velho Testamento você tem muito isso. Só que no Novo Testamento, principados, potestades, tempestades, dificuldades, ele não fala para você lutar, para você bater contra. Ele fala para você se curvar, resistir de uma forma pacífica, passivo, seja passivo a ela, tá bom? Então, ficando aqui no 5, não, vou pro 6, vou terminar. Eu falei para aqui até o 6, né? Pelo que também na Escritura se contém. Aí ele fala o que tem lá nas Escrituras, falando, advertindo sobre Jesus Cristo. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. É nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que crê em mim será salvo, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nosso Senhor Jesus fala isso, clama isso. E isso já era difundido, já era dito no Velho Testamento, né? Ao qual os apóstolos, no caso aqui Pedro, traz como recordar, memorar, lembrar de que já era dito por Cristo, né? E se nós também, né, nos considerarmos pedra viva, nós temos que ter o mesmo comportamento, não blasfemar o outro quando nos ataca, não reagir contrário, mas entendermos que isso é agradável para Deus. Recebermos e resistirmos, não por nós mesmos, não pela nossa soberba, mas porque Deus testificou, ditou, nos orientou a agirmos assim. Amém, meus irmãos? 18 minutos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.